Olá, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio dessa série mais que especial, inspirada nesse livro aqui, que se chama Tem uma Quina no Meu Dedinho, e aqui a gente tem uma lista das quinas que a gente mais bate o dedo na vida, e cada episódio eu vou falar de cada uma delas, né? E esse a gente vai falar de uma quina que faz estragos na vida de quem não se dispõe a lidar com ela, né? Que é a raiva, né? Quem aí, né, não tem esse obstáculo, né? E eu chego a dizer, gente, que a raiva tá na nossa rotina, né? Quem aí, né, no dia a dia, no decorrer da sua rotina, do seu dia, não lida, né, com a raiva, né? Principalmente se a gente tem aí família grande, e mesmo se não tiver família grande, né, tem trabalho que se relaciona com outras pessoas e tal, e mesmo com a gente mesmo, né, das nossas atitudes, a gente lida muito com a raiva. E a primeira coisa, né, que eu vou falar para você sobre a raiva, né, se você tá aí com o livro, né, você vai lá, tem um subcapítulo especial para falar sobre ela, porque é muito importante você saber lidar com a raiva. Como eu falei, né, é uma coisa que está aí na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então é muito importante a gente saber lidar com essa emoção. A raiva, ela tá num subcapítulo que eu vou falar de emoções, né, de como lidar com as minhas emoções foi importante nesse meu processo de autoconhecimento, né, de autodescoberta. Então, ela tem destaque e está aqui na página 55. Se você está aí com o livro, já abre nessa página 55. Inclusive, tem aqui umas frases, né, para você repetir mentalmente quando você se vir no momento de raiva, né? Eu falo que esse livro aqui, gente, ele é muito prático, né? Como eu sou uma pessoa prática, né? Eu já criei ali as ferramentas para você, por exemplo, você tá lá, né, no momento que você tá com raiva de alguma coisa, de alguma situação, de alguma pessoa, né, alguma situação. E aí tem aqui, ó, as frases para você repetir mentalmente, né, para você não precisar de criar um esforço, né, muito grande para você lidar com isso. Aí você pode ir repetindo mentalmente essas frases, que vai te ajudar muito, às vezes em situações aí pontuais. Por isso que eu falo que esse livro ele é muito bom nessa parte prática, né, de te ajudar aí de maneira prática e pontual no que realmente você precisa, no que você realmente se propôs, no seu processo de autoconhecimento ou de viver a vida de uma forma melhor, mais plena, né? Antes de ler as frases, eu vou falar para você o que eu falo aqui também no livro, que é você aceitar a raiva, né? A maioria das pessoas tem uma tendência, né, não sei se é o seu caso, a negar a raiva, né, a falar assim: "Não, eu não sinto raiva". O primeiro passo é a gente entender que é algo que todo mundo sente, que é algo que você sente sim, que você vai sentir, que eu até brinco aqui no livro, fala assim: "O monge, o padre, pessoas equilibradas sentem raiva". Eu chego até a dizer que a diferença é que pessoas equilibradas, né, é que sabem lidar com a raiva, né? Ela tá presente na nossa vida, no nosso dia a dia. A diferença é a gente saber olhar para ela e ouvir o que ela tem a dizer. Só que até a gente chegar a esse ponto, né, para a gente ouvir o que ela tem a dizer, a gente tem um caminho aí que é o caminho da aceitação. Primeiro a gente tem que aceitar ela, né? Aceitar a raiva, aceitar que ela existe, aceitar que acontece com todo mundo, que vai acontecer com você, não vai acontecer uma vez ou duas, vai acontecer várias vezes. E sempre que ela vem, ela tem alguma mensagem aí, algo para comunicar para a gente. Se a gente começar com essa perspectiva, já é uma grande conquista, né? Da gente tirar esse viés aí de vítima, né? E trazer como algo que vai trazer algum benefício para nossa vida, né? Então aí só de você ter esse tipo de pensamento já é uma grande conquista, né? E aí, né? Você já partindo desse princípio de que a raiva ela tem esse viés aí de contribuição para sua vida, né? Aí você pode partir para as técnicas, né? Que é que o livro propõe aqui, o que é a técnica, né, gente? É quando você se vir com alguma situação com muita raiva, você repetir em pensamento algumas frases.
essa que é a técnica, né? Uma coisa assim, tem uma técnica X, não. A técnica é você repetir algumas frases em pensamento. Ou até verbalizar isso, né? Às vezes não só em pensamento, às vezes falar mesmo, verbalizar. Pegar o livro e ler, né? Tô com raiva de alguma coisa e tem um livro perto, vai lá, né? E abre a página e começa a ler. Na hora você vai mudar a forma com que você está lidando com esse sentimento, com essa sensação. E eu vou ler uma frase que vai realmente fazer efeito aí na sua raiva. Se você repetir ela, né? Colocar ela no seu pensamento e pensar repetidas vezes essa frase. É permitido sentir isso. É como se você estivesse dando uma permissão para você sentir aquilo que você está sentindo. Então, quando você estiver com raiva, a primeira coisa que você deve colocar no seu pensamento aí: eu me permito sentir isso. É permitido sentir raiva. Sentir raiva é humano, é normal. A sensação é humana, né? Então, assim, eu me permito sentir. Só que, né, eu me permito sentir. Não preciso necessariamente ter uma ação equivalente a essa sensação. Quando a gente se permite sentir algo, automaticamente a gente anula, né, essa necessidade de agir por impulso, né, de fazer alguma coisa, né, de a raiva ela dá sensações aí perigosas, né, que é de você agredir alguém, de você gritar, né, de você fazer alguma coisa que pode fazer mal a outra pessoa. Então, você permitir essa sensação, você vai anular essa necessidade de agir, né, porque você está permitindo que essa sensação permeie a sua vida. Dá para sair do meu vídeo? Depois que você se permitiu sentir, depois que você criou espaço dentro de você para você sentir essa sensação, né, a raiva, e aí você vai começar, que o livro propõe aqui, é uma investigação do porquê ela está aparecendo, né? Por que eu estou sentindo raiva? Ela não vem aí de alegre, né? Não sei se é esse o melhor termo, mas ela tem aí um propósito na sua vida. Por que você está sentindo tanta raiva de fulano, de ciclano, de tal situação, né? O que está acontecendo que essa sensação está te visitando, né? Às vezes com tanta frequência. Eu vou dar um exemplo de que aconteceu comigo para vocês entenderem que muitas vezes, a maioria das vezes, o buraco é mais embaixo. Eu sempre falo isso, o buraco é sempre mais embaixo, né? Às vezes a gente está com raiva de alguém, né? Tô com raiva da minha mãe, do meu marido, do meu filho. Mas se você começar um processo aí de investigação, começar a entrevistar a raiva, que eu falo que tanto a raiva quanto o medo, né? A gente deve entrevistar eles, né? Falar assim, e aí, raiva, o que você está fazendo aqui? Né? Você começar a entrevistar, você vai ver que não é bem ali a situação, né? Coisas que estão enraizadas lá que acabam trazendo essa sensação à tona. Mas muito difícil ser ali aquela situação que realmente está te causando raiva, ser a, a raiz da questão, né? Ali, às vezes, é só ali um sintoma, mas se você for investigar, o negócio está bem lá enraizado dentro de você, né? Não é que você é a causa, né? Mas é algo que foi colocado em você faz tempo lá, né? E eu vou dar um exemplo que vocês vão entender bem essa situação. Há um tempo atrás eu estava com planos de mudar, né? Quem me acompanha no Instagram, né, sabe, né, gente, eu moro aqui num sítio, né, um lugar que eu falo que é um paraíso, né, a gente tem galinha ali, né, tem cachorro e tal, né, tem muitas frutas, é tudo orgânico e tal. Só que aqui eu moro com a minha mãe, né, e eu tava com planos, né, de mudar, né, de ter uma casa mais próximo da escola do meu filho e tal. E tava procurando casa e nunca dava certo, né? Não dava certo, via pessoa, né, e tal, vamos fazer o contrato, tal, aí surgiu uma situação. E aí eu tinha algumas situações, por exemplo, eu tentar gravar e não conseguir porque tinha barulho de outras pessoas, né? A minha rotina não combinava com a rotina das outras pessoas que estavam convivendo na casa. Eu tenho, por exemplo, eu desenvolvi o hábito de lavar a louça, né? E aí as pessoas que estavam convivendo comigo na casa não tinham o mesmo hábito. E aí aquilo me deixava com muita raiva, né? Eu chegar, acordar de manhã e ter louça na pia, e ter coisas, situações ali que eu ficava com muita raiva, que era das pessoas que eu estava convivendo. E aí eu comecei a me questionar, por que eu estava com raiva?
né? Não era da pessoa em si. A pessoa que eu convivia, eu tenho consciência de que não tem os mesmos hábitos que eu. Isso é uma coisa. Mas por que que aquilo estava me causando raiva? E aí eu comecei a entrevistar essa raiva e ver por que que eu estava sentindo tanta raiva daquela situação, sendo que era uma coisa que eu já tinha aceitado, né? E aí eu estava nessa situação de querer mudar e tal, né? E não estava conseguindo, né? E aquilo também estava me causando raiva. Aí eu comecei a perguntar, eu tô com raiva de fulano? Eu tô com raiva de ciclano? Ou eu tô com raiva de mim por eu não ter conseguido ter feito uma coisa que eu me propus? E eu comecei a pensar sobre isso. E aí eu comecei a pensar que a raiva, na verdade, não era das pessoas que não tava tendo os hábitos similares com os meus, mas sim de mim por eu não ter conseguido alcançar uma meta que eu tinha me proposto, que era me mudar, né? E por que que eu estava com raiva de mim por não ter cumprido essa meta, né? Porque eu estava exigindo muito de mim. Eu estava com metas, às vezes, muito altas, né? Porque eu não estava conseguindo alcançar essas metas. Aí eu comecei a me questionar por que que eu estava exigindo tanto de mim mesmo. E aí começou a vir padrões, né? De expectativas, né? De resultados. Então eu estava com uma cobrança excessiva de ter resultados de que eu não estava tendo. Então a raiva era um reflexo de algo interno, né? De mim, de ser exigente comigo mesmo, de ser muito crítica, né? De falar assim, olha, você não conseguiu cumprir tal meta. Então essa exigência excessiva comigo mesmo, perfeccionismo, de você querer ter sempre uma validação, né? O sucesso, o resultado. Então aí eu comecei a achar um emaranhado de coisas ali que estava por trás dessa raiva que não tinha nada a ver com a situação, com louça suja, com hábitos e tal. Era coisa interna minha que eu precisava realmente abrir o meu olhar para essa exigência interna que eu estava tendo comigo mesmo. Então, a raiva, nesse contexto, ela me abriu os olhos para o olhar que eu estava tendo para mim mesmo, né? Talvez para eu ter paciência, né, com os meus resultados, ter paciência com a vida, ter paciência com os meus objetivos, ter metas mais realistas, né? E aproveitar o processo, né? Que eu sempre falo aqui que é aproveitar o processo, o dia a dia, aprender, aproveitar mais as coisas como elas estão acontecendo agora. E eu dei esses exemplos só para vocês entenderem que essas emoções vindo à tona, né, a raiva, a gente tem uma tendência a criticar muito a raiva, né, ou um indivíduo raivoso, né. Conviver com uma pessoa que é muito raivosa é difícil, né. Aquela raiva recorrente pode ser que essa pessoa tenha uma lição ali para aprender e ela não está conseguindo olhar para essa lição com profundidade. Então, o convite do livro, e aí tem duas grandes causas, né, da raiva que eu coloco aqui, que eu explico com detalhes, né, que é a sombra e a projeção, né. Inclusive eu dou exemplos também, né, de situações que aparece muito isso. Aqui no livro, assim, é bem explicadinho porque eu dou exemplo, né. Eu falo que a gente consegue entender melhor as coisas com exemplo, né. Quando a gente exemplifica ou quando a gente fala, ó, isso aconteceu comigo, vocês conseguem entender melhor. Então essa parte que eu falo das emoções, de como você lidar com elas, eu não só dou as perguntas para você fazer, mas como eu dou exemplos que pode ser coisas que estão acontecendo aí na sua vida. Porque, gente, quem não tem problema, principalmente nós mulheres, né, com pessoas que moram na mesma casa, às vezes questão de hábitos diferentes, né? Se está te causando raiva recorrente, é algo que você precisa olhar para dentro de você. Eu sei que é difícil a gente ter esse tipo de percepção. Eu sei que é difícil porque para mim foi difícil também eu trazer para mim essa responsabilidade de que não eram os hábitos de fulano, de ciclano que estava causando a minha raiva, e sim um padrão interno que provavelmente colocaram em mim lá na infância e que eu vim trazendo para minha vida e tomando isso como verdade. Isso acontece, né, com todo mundo. E quem se diferencia mesmo, quem é mais feliz, quem é mais pleno, quem tem coragem de olhar para essas situações
e fazer essa busca, e fazer esses questionamentos. E se você é essa pessoa que é corajosa, que é corajoso, está aí disposto a fazer essa análise, de olhar para suas emoções, para sua raiva e saber da onde que ela vem, onde que está o padrão interno aí que precisa ser visto, né? Esse livro é para você, né? E se você quiser comprar esse livro, se você mora aqui em Dourados, lá na Companhia dos Livros, tem o livro à venda, né? Você pode ir lá, ali pertinho da Arezzo. Se você não mora em Dourados, aqui embaixo do vídeo, de todos os vídeos da série, eu deixo o link, né? Que você pode pedir pela internet o livro chegar aí na sua casa, tá? Uma leitura simples, uma linguagem acessível. Eu falo que eu uso muito humor, né? Assim como na minha vida, né? A simplicidade e o humor está muito presente e tá aqui a indicação do livro. Uma das coisas que você vai aprender é lidar com a sua raiva, tá? Mas tem muito mais coisas, tá? Se você acompanhar a série, você vai ver. Esse livro é uma preciosidade. Então é isso, gente. O que eu tinha para falar sobre a raiva é isso. Espero que vocês tenham pego aí, ó, o cerne da questão e coloquem em prática já hoje, que eu tenho certeza que vai ter coisas aí que vocês vão sentir raiva hoje, tá? Então, se sentir, aceita e comece a questionar de onde que ela vem e do que ela está te alertando. Essa é a mensagem que eu queria passar nesse vídeo, tá? Então é isso, gente. Um beijo. Até a próxima, tá? Tchau.